Olá, meu querido irmão, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio e quero agradecer a Deus pela sua vida, pelas nossas vidas e pela vida daquelas pessoas que estão na graça e daqueles que estão chegando agora na graça. Meus queridos, muito bem. Continue deixando o seu like, continue se inscrevendo no nosso canal. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, deixa o seu like, que é muito importante, tá bom, meu querido? Você só vai fazer esse canal crescer se você, toda vez que vê o vídeo ou visualizar, você deixar o seu like aí, tá bom, meu querido? Eu estou sempre falando, a nossa finalidade, se o canal crescer, é para que mais pessoas tenham acesso aos nossos estudos, esse ensinamento que nós falamos sobre a graça de Deus, como todos os ensinadores da graça de Deus. Meus queridos, eu hoje, como eu estou de folga hoje à noite, graças a Deus, eu queria uma coisa interessante. Eu cheguei, né, do meu ofício que eu ia fazer, cheguei em casa e estava analisando alguma coisa da Bíblia, porque já gravei um vídeo hoje. E agora, à noite, minha esposa já está deitada, descansando, e eu falei, por que não colocar esse tema hoje? Você já observou, meus queridos, uma coisa muito importante para nós observar? Você já ouviu falar sobre terrorista de púlpitos? Você já percebeu que 99,9% dos pregadores, que nós chamamos de pregadores, entre aspas, eles não usam o evangelho da graça para trazer liberdade e paz às pessoas? Eles usam o evangelho para fazer terror às pessoas? Por isso que eu vou colocar o nome desse vídeo, terrorista de púlpitos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 4 para nós chegarmos a esse entendimento. Vamos lá, Efésios capítulo 4. A partir do versículo 1 fala assim: portanto, Paulo está escrevendo aos crentes lá de Éfeso, portanto, como prisioneiro do Senhor, eu rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que vocês foram chamados, com toda a humildade, com toda a mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça, ela foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, versículo 8, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também desceu e para as partes baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Meu querido, o que é cativeiro? O que é um cativeiro? O cativeiro não é um lugar onde o terrorista, que ele sequestra uma pessoa, ele coloca aquela pessoa lá até ele receber o dinheiro do resgate ou alguma coisa em troca. Qual é o cativeiro que o sistema religioso ele está colocando os crentes? Qual é o cativeiro que os pregadores, os líderes religiosos estão colocando os crentes? Estão colocando os desavisados, estão colocando seus reféns. Você sabia que o crente do sistema, ele é refém de um sequestrador? Quem é o sequestrador? Quem é o terrorista? O terrorista, ele sequestra alguém e deixa lá no cativeiro, até que alguém surja para libertar pagando o resgate. Deixa eu te perguntar uma coisa. Evangelho significa o quê? Evangelho não é boas novas. Que boas novas que está havendo dentro do sistema religioso? Qual é a boa nova que esses pregadores, esses pastores estão trazendo para os crentes do século 21? Não existe boa nova. Eles estão usando o evangelho para aterrorizar as pessoas. Os pregadores do sistema religioso, eles estão pregando nas suas sinagogas, metendo medo, metendo terror nas pessoas. Só para quê? Para a pessoa não ter a liberdade que há em Cristo Jesus. O versículo 8 do capítulo 4 de Efésios está escrito que ele subindo ao alto, ele, Cristo,
subindo ao alto, ele levou cativo quem estava no cativeiro. E ainda por cima de lambuja, ele deu dom aos homens. Não foi títulos de pastor, não foi título de missionário, não foi título de apóstolo, não foi título de presbítero, não foi título de profeta, não foi título de apóstolo, foi dons. Dons. Então, se evangelho quer dizer boas novas de salvação, ou uma notícia nova, boa nova, que tipo de evangelho que esses pregadores estão pregando? Que eles estão aprisionando as pessoas dentro dos seus cativeiros, para que as pessoas não tenham essa liberdade em Cristo. Agora eu vou falar uma coisa para você, olhe isso aqui e me responda. É isso que é pregado por aí? Olha o que diz a palavra de Deus. O que é pregado por aí é o evangelho terrorista, que aprisiona as pessoas. Tenham a santa paciência, meus queridos. Está mais do que na hora do povo acordar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas capítulo 5, o versículo 13 ao 15. Olha o que diz aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 13 ao 15. Vós, irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Não use a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vocês se mordem uns aos outros, vocês devoram uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Então está mais do que na hora dos crentes acordar e se libertar desse sistema corrupto, desse sistema que está levando as pessoas a ficarem aterrorizadas. Os pastores do sistema, os pregadores que cobram 30 mil, 15 mil, 20 mil para pregar o evangelho, que deveria ser boa nova. Estão pregando o evangelho que aprisiona, totalmente diferente do evangelho que Cristo pregou. É totalmente diferente. Então, se Cristo, ele levou o cativo, quem estava preso no cativeiro, lembra de João 10? Qual era o propósito de Jesus? Quando ele ensina João 10, ele fala que ele veio justamente para tirar as pessoas do cativeiro, para tirar as pessoas que estavam dentro do cercado, dentro do aprisco. Os pregadores do sistema, para eles ganhar dinheiro, para eles ganhar nome, para eles ganhar renome, ganhar reputação. Eles aterrorizam as pessoas em cima dos púlpitos, pregando que se a pessoa não dizimar, não ofertar, se a pessoa não frequentar esses cativeiros, chamados de igrejas, Deus vai soltar a mão, Deus vai pegar, Deus vai, vamos dizer assim, Deus vai cobrar. Não vai não, meu querido. Templo evangélico, parede, significa, sabe o que significa? Significa cativeiro. Os líderes religiosos são os terroristas do século 21. São os terroristas espirituais. Você sabe por que eles chamam pregadores de renome para pregar nas suas congregações, nas suas chamadas igrejas? Porque os caras, eles aprenderam e sabem certinho como que aprisiona as pessoas, como que eles aterrorizam as pessoas. Então foi para a liberdade que você foi chamado, não foi para a escravidão, não. O cativeiro hoje é justamente esse sistema que aí está. Ou você aprende isso, meu querido, ou você vai ficar cativo pro resto da sua vida até a sua morte. O evangelho que é pregado aí, ele não traz liberdade. Ele traz cativeiro. Ele traz escravidão. Este evangelho que está sendo pregado aí pelo sistema, ele traz medo. Ele traz terror. Ele traz angústia. Ele traz tristeza. Ele traz terrorismo. Não traz liberdade, não traz boa nova. Será que até quando que você vai acordar
Até quando que você vai ficar escravizado pelo sistema? Então tem vários pastores, dezenas e centenas de pastores, pregadores no Brasil, que eles são convidados porque eles sabem direitinho como que eles fazem para induzir a pessoa a enfiar a mão no bolso, para a pessoa meter a mão no seu salário, para a pessoa pagar 15 mil para ele pregar, pagar 20 mil, pagar 30 mil. E quantos lobos vorazes que estão ficando ricos, milionários, porque estão pregando o evangelho que aterroriza, o evangelho que escraviza. Vem cá, foi esse evangelho mesmo que Cristo pregou? Será que foi? Vamos olhar Mateus. Vamos dar uma olhadinha em Mateus no capítulo 4. Eu acredito que é. Mateus capítulo 4. Vejam uma coisa interessante aqui, meus queridos. Para você que está vendo esse vídeo, que ainda não entende sobre isso. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12 até o 17. Quando Jesus ouviu dizer que João estava pregando, ou Jesus ouviu dizer que João estava preso, voltou para Galiléia. Deixando Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum, que é a cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, terra Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas pode ser cativas, o povo que estava cego, o povo que estava escravizado, viu uma grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhe a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino do céu. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você que está preso a um sistema religioso, você que ainda está no cativeiro, mesmo depois que Jesus ressuscita e carrega tantos que estavam cativos, como o cativeiro também. O cativeiro era o tempo da lei, cativeiro era a lei, cativeiro era a velha aliança, cativeiro era aquele tempo, era aquela fase que os judeus viviam. Cativeiro era aquele tempo. Então deixa eu te falar. Jesus morre, ressuscita, leva cativo aqueles que estavam no cativeiro, Efésios capítulo 4. E deixa eu te perguntar então. Então por que você aceita, mesmo de 2000 anos depois que aconteceu isso aqui, você ainda aceita ficar debaixo de jugo do homem, escravizado pelo homem, obedecendo ao homem, vivendo no cativeiro, e não aceita a liberdade que Cristo te deu? Afinal de contas, se você vive embaixo de jugo do homem, se você vive amedrontado por esse evangelho fajuto, esse evangelho de Araque, esse evangelho ignorante que o sistema está aí pregando, se você aceita, afinal de contas, a morte e ressurreição de Jesus para você não significou nada? Responda-me você. O evangelho que é pregado aí é um evangelho terrorista, que aprisiona as pessoas. Vamos ter a santa paciência. Está mais do que na hora, meus queridos, do povo acordar. Dê um basta nos terroristas de púlpitos. Nós temos que dizer chega para isso aí. Então, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, qual é a finalidade? Por que Deus deu dom aos homens? Jesus deu dom aos homens naquela época. Versículo 12 do capítulo 4 de Efésios. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deixa eu te perguntar. Deus chama
esses 5 ministérios. Deus institui os 5 de ministério de Efésios 5:11, sabe para quê? Até que a igreja ela pudesse ser formada e edificada. Tá, mas a Bíblia diz, no capítulo 3 de 1 Coríntios, no capítulo 6 de 1 Coríntios, que a igreja de Cristo ela já está edificada. Ela não é mais namorada, ela não é mais noiva, ela é a esposa de Cristo, o Filho de Deus. Deixa eu te perguntar, você acredita mesmo que esse evangelho que o sistema prega, tem uns que usam a voz até estrondosa, a voz uma voz que Jesus falou. Parece que eles estão trabalhando em filme de terror. Você já viu, se eu pudesse ficar de pé aqui, eles dizem, Jesus está falando para você, meu querido. Se você não ofertar aqui hoje, Deus vai cobrar de você. Se você não fizer isso, não saia da vossa congregação. É assim que eles pregam. O evangelho que aterroriza, Deus vai cobrar de você. Olha, Deus está me mostrando aqui agora. O que é isso, meu querido? Analise a forma que Jesus pregava, como que Jesus atraía as pessoas. Deixa eu te falar, qual o terrorismo que Jesus pregou à prostituta, Maria? Qual foi o terrorismo que Jesus pregou à samaritana, de João capítulo 4? Qual foi o terrorismo que Jesus pregou a Nicodemos, em João capítulo 3? Qual foi o terrorismo que Jesus pregou a Paulo em Atos capítulo 9? Qual foi o terrorismo que Jesus pregou para todas aquelas pessoas que vinham ao encontro dele? Sabe o que ele pregava? Somente uma coisa: a liberdade em Cristo. Era isso que Jesus pregava. Jesus usava o evangelho do reino, que não é o mesmo evangelho da graça. O evangelho do reino só veio ser pregado para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que Jesus vem em Atos 9, atrás do apóstolo Paulo, porque os discípulos ainda não tinham entendido o que era a incircuncisão. Eles não entenderam o que era a incircuncisão. Jesus veio atrás de Paulo, Atos capítulo 9. Aí Paulo anunciou em Gálatas 1 que ele foi separado desde o ventre da mãe dele para pregar o evangelho da graça para os gentios. Meu querido, esses homens do sistema, eles profetizam coisas como se eles fossem profetas. Eles não respeitam a Bíblia. Não existe ministério profético mais. Ou a Bíblia está mentindo. Lucas 16:16. A lei e os profetas durou até João. Sabe o que tem que falar para mim e para você hoje? É a palavra. Ou não é? Hebreus capítulo 1. Ou não é? Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras. Por que de muitas vezes e de muitas maneiras? Deus falava através de oráculos. Deus falava através de sacerdotes. Deus falava através dos profetas. Deus falava através da natureza. Deus falava através do vento, através de um mato pegando fogo. Deus falava através do mar sendo aberto. Deus falava através de uma nuvem, através de uma coluna de fogo. Deus falava através de várias maneiras e de muitas maneiras. Agora, a nós, versículo 2, a nós, Paulo está se incluindo no texto há 2000 anos atrás. Ele, nesses últimos dias, ele fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. E você ainda vai atrás dessas profetadas? Por isso é que você fica preso a um sistema, escravizado. Sabe por quê? Porque ao invés de você acreditar na Bíblia, você acredita nesses profetas de Araque, que não deveria existir mais o ministério profético. O ministério profético dos homens não existe. O que existe é isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada.
É isso aqui que deveria ser valorizado. Mas sabe o que o crente faz com a Bíblia? Ele pega a Bíblia quando sai de casa e vai para o templo. Quando chega no templo, ele coloca a Bíblia em cima do banco. Quando ele volta, ele pega a Bíblia, bota embaixo do braço de novo, chega em casa, ele põe no mesmo lugar que a Bíblia estava, ou em cima da mesa, ou numa estante, ou dentro do armário. Sabe para que a Bíblia serve? Para o crente, não para o cristão. Sabe para quê? É enfeite. Sabe para quê? É só mais uma peça, é só mais um objeto. Essa é a diferença daqueles que verdadeiramente dão valor à verdadeira liberdade em Cristo. A Bíblia diz que é para a liberdade que nós somos chamados, não é para a escravidão. Observa, meu querido, que tipo de evangelho que você está ouvindo? É o evangelho que traz liberdade ou é o evangelho que traz escravidão? Que tipo de pastor que você está ouvindo? É o pastor que prega a graça de Deus ou o pastor que prega a lei? Que tipo de pregador que você está ouvindo? Aquele pregador que prega o evangelho pela graça e de graça ou aquele pregador que cobra 15 mil para pregar 40 minutos? Aquele pregador que cobra 50 mil para dirigir uma igreja? É aquele pregador que cobra 10, 15, 20 salário mínimo. Lá no Nordeste tem pastor lá, ó, respondendo processo pela justiça, porque está ganhando 200 mil reais. O seu filho, 50 mil, 100 mil. E a sua mulher ganhando 50 mil. Esse é o tipo de líderes que estão no Brasil e no mundo. Enquanto nós estamos usando o YouTube como uma igreja virtual. Estamos entregando o evangelho de graça, porque nós recebemos de graça. Pregamos a graça de Deus e de graça. Nós não queremos, apesar de que existe alguns ensinadores da graça que diz que prega graça, mas já está arrecadando ofertas, já está arrecadando alguma coisa. Mas sabe de uma coisa? Daqui a pouco, essas pessoas também vão entender que eles estão se comportando da mesma forma que os ensinadores do sistema, pregador do sistema faz. Prega o evangelho, vende o evangelho muito caro, além do mais, ele é mentiroso, porque está escravizando as pessoas. Meu querido, preste muita atenção em que tipo de evangelho que você está ouvindo e que tipo de pregador que você está valorizando. Preste muito atenção nisso. Sabe por quê? Eu vou dizer aqui, ó. Você que acha que Deus tem ciúme do seu corpo, ele não tem não. Você que acha que Deus tem ciúme da sua pele, ele não tem não. Dos seus ossos, ele não tem não. Olha o que diz aqui. Capítulo 4, apesar de que Tiago era um homem que ele era judaizante. Ele se baseava muito na lei. Mas olha uma coisa interessante. Capítulo 4 de Tiago. Ou vocês pensam que em vão a Escritura diz assim. O quê? Que o Espírito que ele faz habitar em nós é que ele tem intenso ciúme. Ele tem ciúme, meu querido. Não é da sua carne. Não é não. Deus está interessado em salvar a sua mente do engano. É a sua mente que ele quer salvar. Não é o seu corpo. O seu corpo vai para a terra. Eclesiastes 12, 7. Ele tem que voltar para a terra. Então, meu querido, ele tem ciúme, é do espírito dele que está dentro de você. Pense bem, dê um basta nos terroristas de púlpitos. Chega desses enganos. Chega dessas baboseiras. Chega dessas mentiras. Chega desse evangelho barato. Chega desse evangelho que escraviza. Chega desse evangelho que leva as pessoas para dentro de gaiola. Que leva as pessoas para dentro de assalpões. Chega desse evangelho que aprisiona as pessoas dentro de uma arapuca para tirar o seu bem, para tirar a sua liberdade, para tirar a sua alegria. Preste atenção e observe uma coisa. Chega, basta. Vamos dizer não ao evangelho
terrorista e vamos dizer sim ao Evangelho da Graça, que nos deu a liberdade em Cristo Jesus. Paz e graça. Até o próximo vídeo. Amém.